Script Math, professor Brunelli, certo? Vamos dar continuidade na aula de permutação e recombinação, parte 3. Vamos voltar a pegar aqueles N elementos que a gente tinha, tá? E ter um arranjo de 3 a 3, supondo que a gente pega os 3, tá? Eu dei um exemplo aqui, pegar os 3 primeiro, o elemento 1, o 2 e o 3, tá? Então, sim, a gente vai continuar tendo todos esses arranjos possíveis, tá? De esse arranjo é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse, ou se a gente pegar outros 3 elementos, ou outros 3, outros 3, outros 3, tá? Não importa, todos os diferentes arranjos que a gente puder fazer. Só que imagina se dessa vez não importasse a ordem, certo? Esse aqui é a mesma coisa que esse conjunto aqui é a mesma coisa que esse conjunto, tá? Não importa a ordem deles três, eu poderia pegar esse primeiro, depois esse, como se ele fosse fazer uma salada, por exemplo, tá? Com, sei lá, uma bem tradicional, tomate, alface, cebola. A gente pega, não importa qual pega primeiro, se pega o tomate, o alface, cebola, ou se pega a cebola, o tomate, o alface, não importa. A gente tem que pegar aqueles três ali e não interessa a ordem. Tá? Então a gente vai ter o arranjo, tomar 3 a 3, só que a permutação entre eles não faz diferença, porque todas as permutações é como se valessem por um conjunto só. Tá? Agora faria diferença se a gente pegasse, ao invés de cebola, a gente pega batata. Tá? Então tomate, alface e batata. Aí já seria outra salada, outro tipo de salada. Mas se a gente inverter a ordem, pegar batata, alface e tomate, continua sendo aquela mesma salada. Tá? Não importa, não faz diferença. Então a gente pega assim, todos os arranjos possíveis de N elementos tomados 3 a 3 e divide pela quantidade de permutação, tá? A permutação desses 3 elementos. Porque todos esses arranjos aqui é como se valessem por um conjunto só, tá? Então, nós vamos ter vários bloquinhos, tá? Que vão ter todas as permutações. Só que quantos bloquinhos vamos ter? O arranjo de todos eles dividido pela quantidade que tem, tá? A quantidade de permutação que pode fazer. Porque vão ter todos esses arranjos aqui, todos eles, só que aqui tem a quantidade de permutação e aqui a quantidade de arranjo dividido por permutação. E se a gente catar arranjo dividido por permutação e multiplicar pela quantidade de permutação, vai ter a quantidade de arranjos, tá? Que é o total. Então a gente tem essa quantidade aqui. De forma geral, se a gente tivesse 4 elementos, se a gente pegasse 4 elementos, ia dividir pela permutação de 4. Se a gente pegasse K elementos, ia dividir pela permutação de K, tá? Então isso aqui define pra gente a combinação de N elementos tomados K a K, certo? Isso aqui é o que a gente chama de combinação simples, tá? Porque a gente pega esses N elementos e toma K a K, tá? No caso aqui foi 3 a 3, não importa a ordem, a gente simplesmente pegou os 3 elementos que a gente queria, beleza? Alguns outros materiais ainda trazem essa notação aqui, tá, gente? Combinação de N tomando K a K. Ou também dessa forma aqui, ó, tá? Que nem no arranjo que eu tinha mostrado pra vocês. Ou dessa forma assim também, que eu gosto bastante, é uma forma mais prática da gente expressar, certo? O N e o K embaixo e um parênteses assim, só que não é fração nada, tem que tomar cuidado com isso, tá? Então a gente viu que é o arranjo dividido pela permutação, certo? Que é a mesma coisa, dividir pela permutação, é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dela, certo? Então a gente continuando com a multiplica em cima, divide e multiplica embaixo. Tá? A gente voltaria naquilo lá. Só mostrar essa manipulação algébrica aqui para vocês, tá? Então, o arranjo dividido por 1 é o próprio arranjo, tá? E o arranjo, então, ele é n fatorial sobre n menos k fatorial, tá? Vezes a permutação, que é k fatorial, tá? E aí, onde a gente multiplicaria n fatorial dividido, né, por, aí eu traço juntas em tudo, né, aí dá um n menos k fatorial vezes k fatorial, ou, que seria isso aqui, ou inverter, né, k fatorial vezes n menos k fatorial, não tem problema, porque está multiplicando, apesar de tudo isso está dividindo o n fatorial, tá? O que eu mostrei para vocês aqui, por que isso acontece, tá? Só uma curiosidadezinha, a gente viu lá nas aulas de introdução, mas o n fatorial dividido pelo n menos k fatorial seria o n fatorial vezes o n menos k fatorial elevado a menos 1, tá? Porque ele está dividindo. Vezes o k fatorial elevado a menos 1 também, tá? Aí o que acontece? Naquelas propriedades básicas, o menos 1, em vez de ele distribuir, ele vai agora englobar, tá? Então o expoente ele englobou esse produto aqui, ó, tá vendo? Aí ficou n menos k fatorial vezes o k fatorial, inverso dele é dividir, beleza? Então era só para mostrar isso aqui para vocês. E se a gente tivesse, como exemplo aqui,
essas cores aqui, tá? Amarelo, azul, verde, vermelho e roxo, que eu preparei aqui pra vocês. Faz de conta, só uns exemplos, tá? E eu precisasse pintar 3 casinhas com essas 5 cores. Só que dessa vez eu não preciso ter, digamos, uma casa de cada cor, tá? Que nem nas combinação simples. Porque na combinação simples a gente pegaria as 5 cores e a gente tomaria 3 a 3, certo? Quantas seriam as possibilidades de pintar as 3 casas, independentemente de qual seja, tá? Com essas 5 cores. E a gente teria essa continha aqui para fazer, né? Só que agora a gente pode pintar de cores iguais, tá? Então eu posso pegar 2 casinhas com a cor amarela, tá? Ou eu posso 2 casinhas com a cor amarela e uma com a verde. Ou eu posso pegar uma com a amarela, uma com a azul e uma com a vermelha, tá? Mesmo sem repetir, não tem problema. Ou em vez de pegar uma azul aqui, eu sei lá, eu posso pegar 2 vermelhas, tá? Ou em vez de pegar uma amarela, eu posso pegar uma roxa, tá? Aqui seguindo a ordem aqui, tá, gente? Ou sei lá, em vez de pegar aqui uma verde e 2 amarelas, eu pego uma amarela e 2 azul, tá? Opa, saiu errado. Isso. Mas enfim, eu acho que deu pra vocês entenderem o processo, né? A conta que a gente vai fazer aqui, na verdade, quantas são essas possibilidades? Perceba que a gente tinha barra vertical, barra diagonal, barra vertical, vertical, diagonal. Aí diagonal, diagonal. Ou então diagonal, 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 vertical, vertical, diagonal, vertical. Então perceba esse padrão que a gente tem aqui nas barras, certo? A gente pode fazer essa conta com essas barras. Porque todas as possibilidades vão estar bem explícitas aqui, tá? Então o que acontece? A gente pode pegar uma aqui, nenhuma aqui, nenhuma aqui, nenhuma aqui, só que tem essa divisão ainda, tá? Essa divisão de léguas. Mas enfim, o que a gente tem aqui é o seguinte, são sempre 3 barrinhas verticais, que é a quantidade que a gente pegou de casas, tá? E a gente tinha 5 elementos, a quantidade de barras diagonais que a gente vai ter é 5 menos 1, tá? Então são 4, Então a quantidade de permutações que a gente pode fazer entre esses elementos seria, quantos elementos a gente vai ter? 4 mais 3, certo? Então são 7 elementos. Fatorial. Lembra que na aula passada a gente viu lá fatorial com permutação com repetição, certo? E aí divide pelos elementos repetidos. Tem 3 barrinhas iguais, tá? Vertical, e 4 diagonal igual, tá? Que na verdade foi o que eu falei aqui, ó. Essas 4 é o 5, que é a quantidade de elementos menos 1, tá? Mais 3, aqui que é a quantidade que a gente tomou. E 4. O 4 é o 5 menos 1, tá? Só reformulei. De forma geral, tá? Se a gente tirasse uma roxa, a gente ia ter que tirar uma barrinha, porque não teria mais sentido ter a barrinha aqui para colocar o espaço para roxa. Então, sempre vai ter n, a quantidade que a gente tiver de elementos, n menos 1 de barrinhas aqui, tá? Então, de forma geral, a combinação com repetição a gente representaria assim, tá? Ó, com um asterisco, ou com os dois parênteses, tá? Dessa forma aqui. Aqui, tá, isso aqui já não está valendo mais, tá? Mas calma aí. Não para combinação com repetição, isso aqui é a combinação simples. Aí o que acontece? Tá? Então a gente vai ter esse padrão aqui, o n menos 1 mais o k, tá? Se a gente for tomar k, aí dividido pelo k fatorial vezes o n menos 1 fatorial, tá? Que é o que a gente viu aqui, tá? Seria a mesma coisa, vale essa propriedade que, percebam que na combinação simples, a gente tem isso aqui que está aqui em cima, tá? Que é isso aqui, dividido por isso aqui é isso, e isso aqui é isso menos isso, tá? É a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Agora a combinação simples, certo? Isso aqui que está aqui em cima, tá? Dividido por isso, tá? Dividido por isso, depois vezes isso menos isso, que dá isso, tá? Então, por isso que dá isso aqui, ó. Isso menos isso que dá isso. Ou da mesma forma, se a gente, em vez desse aqui, a gente põe esse aqui, tá? Porque também dá certo. Esse aqui fatorial dividido por esse fatorial vezes esse menos esse, tá? N menos 1 mais K menos K sobre N menos 1 fatorial. Que a gente viu aqui, tá? Então, essas propriedades, essas identidades aqui valem para combinação com repetição.
Galera, então por essa aula fica só isso. Espero que tenham gostado, que tenham entendido todos os tipos de permutação, arranjo, combinação, certo? Se ainda tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Dê um gostei, não gostei, e a gente se vê na próxima.